Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre abundante em nossas vidas, possa nos fazer crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Meus amados, hoje, quarta-feira, nós vamos dar continuidade ao exame da nossa lição bíblica diária. Esta semana estamos estudando sobre o sacrifício, segundo o apóstolo João. O que é que João viu sobre sacrifício, né? Viu na vida de Cristo esse exemplo, registrou na palavra com base na sua compreensão espiritual. Pois bem, hoje, na quarta-feira, pergunta 7, nós temos aqui a seguinte pergunta: o sacrifício de Jesus ocorreu apenas na cruz do Calvário? A vida aqui de Jesus Cristo aqui na terra de sacrifício foi apenas, a gente pode caracterizar que sacrifício foi apenas o que ocorreu na cruz do Calvário? Né? Ontem a gente viu, a gente estudou que Jesus ele cita duas questões muito básicas sobre o sacrifício, né? Sobre o amor no sacrifício. Primeiro, ele disse que ia dar a vida pelas ovelhas, né? Por isso que ele amava de verdade e tal. Ele estava, o sacrifício para ele não era algo impossível, porque o amor possibilitava isso. E ele deixa bem claro que o maior amor que alguém pode ter, pode demonstrar, é quando chega ao nível de dar a vida pelo. Isso foi o que a gente viu ontem, né? Estudamos ontem nas duas perguntas de ontem. E hoje, nessa pergunta aqui, se Cristo realmente o sacrifício de Cristo, a gente só pode identificar lá no Calvário. Antes disso, não? Pois vamos ver aqui. João 4, verso 6 diz: e estava ali a fonte de Jacó. Ali em Sicá, lá em Siquém, Cristo estava naquele trajeto Jerusalém, Galiléia, Jerusalém, naquele trajeto, Samaria ficava no meio, ele chegou ali em Sicá, ali em Samaria, né? Aí diz o texto: Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia, né? Porque a hora 1, quando o sol nasce ali 5 da manhã, então 6 é a hora primeira, 7 é a hora segunda, não, 7 é a hora, não, o sol nasce às 6, né? 6 às 6, né? 6, 7 hora primeira, 8 hora segunda, 9 hora terceira, 10 hora quarta, 11 hora quinta, meio-dia hora sexta. Então, era por volta de meio-dia, sol a pino, muito calor. Imagine meio-dia ali naquela região ali aquela região do Oriente Médio ali, né? Que é muito quente, região desértica. E aí Jesus Cristo chega ali, fica próximo à cidade de Siquém, a cidade de Sicá, onde ele tem aquele encontro com aquela mulher samaritana, né? Naquele poço, né? Ele chegou ali por volta de meio-dia e cansado. Imagine a sede para tomar água, né? Naquele poço. E ele chega ali no poço cerca de meio-dia. O texto diz bem claro que ele estava cansado do caminho. É por isso que quando a mulher chega, ele pede água, né? E, obviamente, diante daquele sacrifício, diante daquele sofrimento, ele poderia pensar só em tomar água. Ele queria saber de mulher, não. Digo, meu pai, olha, depois eu prego para essa mulher aí, eu quero agora descansar, eu estou morto da viagem. Eu quero tomar água. Não estou conseguindo nem raciocinar com o sol cozinhando aqui o meu cérebro. Não é assim que os homens fazem hoje? Cristo poderia fazer o mesmo, mas ele não faz. Mesmo com sede, cansado, ele está ali pronto para salvar. Ele não pensa nele, não. É o tempo todo pensando. É por isso que quando os discípulos chegam, trazendo comida lá de Siquém, foram comprar comida, aí os discípulos, mestre, nós trouxemos comida para o senhor. Ele falou assim, olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não podem comer agora. Olha que coisa linda, né? É porque os discípulos estavam preocupados ainda, não tinham o amor que Cristo tinha. Então esses discípulos estavam muito preocupados em saciar o seu estômago. E Cristo não, havia se anulado. Como se estivesse ignorando a própria dor, as suas próprias necessidades, vivendo sempre em benefício do outro.
Olha a necessidade, o texto é claro, ele estava cansado do caminho. Cansado. E cansado a gente já sabe. O que é que promove cansaço? Fome, sede, desidratação, né? Tudo isso. O corpo vai se desfalecendo, mandando mensagem, né? O cérebro mandando o corpo. Você está precisando de água, você está precisando de comida, você está cansado por causa disso. Os seus músculos estão consumindo tudo que você tem de vitamina, de proteína, acabou com tudo. Você está cansado por causa disso. E aí o texto é muito claro. Olha o sacrifício de Cristo. Então, muitas vezes, nós olhamos para o sacrifício de Cristo e enxergamos apenas a cruz. Será mesmo que a vida de Cristo, o sacrifício dele durou cerca de menos de 24 horas, ou seja, quase 24 horas, né? De um final de uma tarde até metade da outra tarde? Seria isso mesmo? Não, foi uma vida inteira de sacrifício. Desde o seu nascimento até o dia em que foi ungido, foi batizado, e as coisas ainda, né, foram mais sacrificadas ainda após a sua unção, porque ele passou praticamente a viver 24 horas para atender às necessidades espirituais dos seres humanos, né? De todos nós, dos homens carentes da graça, da salvação de Deus. Foi uma vida de sacrifício, de muitos sacrifícios. E quando eu olho aqui para esse verso, apesar de um verso parecer muito simples, né? Não, aqui só está dizendo que Jesus estava numa viagem, né? De Jerusalém lá para Galileia, e aí tinha, ou era da Galileia para Jerusalém, agora não estou lembrado, mas era de um ponto desse para outro, porque a Galileia estava no norte, Jerusalém estava no sul, ele estava vindo da Galileia para a Judéia, ou da Judéia para a Galileia. Eu acredito que, eu acho que ele estava descendo da Galileia para a Judéia. E então, nessas circunstâncias, ele chega ali muito cansado, né, sedento, e a conversa com aquela mulher deixa muito claro, né, muito claro. A conversa lá é muito... E o mais lindo ali de tudo é que o texto não me diz se aquela mulher deu água a Jesus. O texto não diz. O texto não diz se Jesus tomou água. O que a gente lê ali é que a mulher vai embora, né? Assim, pode ser que ela tenha dado água, né? Porque isso aí se tornou de menos importância, porque aquela mulher estava bebendo de uma água ali, que era algo impressionante, a verdadeira água, a palavra de Deus, a água da vida, que jorra para a vida eterna. Mas não diz, né? Não diz se aquela mulher deu água a Cristo, se Cristo tomou água. O que a gente vê ali realmente é uma vida de devoção em prol da salvação do ser humano. Então Cristo, ele não deu só a sua vida no sentido de morrer pendurado na cruz do Calvário, não. Ele deu a sua vida, ele dedicou a sua vida inteira, ainda em vida, para ajudar as pessoas e salvar as pessoas, não medindo o tamanho do sacrifício, se era para passar fome, se era para passar sede, se era para ficar sem dormir, né? Sempre em prol do ser humano. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa 8ª pergunta, que nos traz aqui mais um questionamento. Que outros sacrifícios fez Jesus para salvar o homem? A gente está aqui falando de sacrifícios, né? Das atitudes aonde o homem maltrata seu próprio corpo, sacrificando-se em prol do outro. Se anulando, né? Deixando de se beneficiar para beneficiar o outro. Isso é sacrifício, né? Sacrifício no sentido literal, da letra morta, lá no Antigo Testamento. Alguém poderia, ao ouvir essa palavra, pensar na morte de um cordeiro, na morte de um bode, né? Numa oferenda lá de flor de farinha, alguma coisa nesse sentido. Mas sacrifício no sentido espiritual e mais profundo, né?
é que é muito mais abrangente, segundo o livro de Hebreus, tem a ver com dons espirituais, algo muito mais profundo. Pois bem, então, que outros sacrifícios Cristo faz, né, relacionado ali ao seu próprio corpo, à sua própria vida, para conosco? O verso aqui está no livro de João, capítulo 11, o versículo 35 e o versículo 38, que diz assim: Jesus chorou. É o verso 35. 38. Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Esses dois momentos, né, são momentos que mostram claramente o ser humano Jesus sofredor. Primeiro é que Jesus chora. Essa cena aqui é aquele momento em que ele vai visitar Lázaro, alguns dias depois de ter recebido a notícia que Lázaro estava doente. Quando ele chega lá, Lázaro já está morto, ou seja, ele recebeu uma notícia que Lázaro estava doente. Ele estava em Betânia, onde Lázaro morava, em Betânia. E ele foi para além do Jordão, ele atravessou o Jordão, foi para o outro lado, que tinha uma outra cidade, depois do Jordão, também chamada de Betânia. Tinha Betânia da além do Jordão. E então, não sei se 5 dias depois ou 6 dias depois, em que ele recebe a notícia que Lázaro está doente, se é 5 ou 6 dias depois, que ele chega lá quando Lázaro já está morto há 4 dias. A Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias naquele lugar e não foi ver Lázaro. Aí foi para o outro lado. Estando lá do outro lado, ele soube que Lázaro estava morto. E quando chegou lá, onde Lázaro estava, já era 4 dias. Então a gente não sabe se foi 4 dias, 5 dias, 6 dias depois. O fato é que Cristo chegou ali, e logo quando da sua chegada, ele encontra uma cena realmente ainda de muita lamentação. Ele encontra Marta e Maria pelo caminho, né? E as duas repetem sempre a mesma coisa. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Jesus vê ali muitos judeus que veio de Jerusalém, que gostavam de Lázaro, que amavam a Lázaro, estavam chorando ali, muita gente. No 4º dia de luto, tinha gente chorando ainda. Era uma situação muito triste, né? E Jesus, ao interpelar uma das suas irmãs, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Como se estivesse colocando culpa em Jesus. A culpa foi sua, que o Senhor não veio, né? A segunda irmã vai dizer a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Culpa sua. Era mais ou menos isso. E aquele povo chorando e tal. E chega um momento que Cristo fica tão perturbado, ou tão comovido, a palavra é comovido, né? Que ele começa a chorar. A Bíblia não diz o motivo do choro de Cristo, mas a gente tem algumas pistas para tentar entender. Primeiro, a pista é aquela questão da sensibilidade humana, da empatia. Você vê uma pessoa chorando, você chora também por causa da dor do outro. Isso parece muito lógico, muito óbvio, né? A segunda, que nós podemos entender ali, é Cristo olhar para o coração daquelas pessoas e ver elas sofrendo por causa da morte, já sabendo ele que ele está ali para ressuscitar Lázaro. E então ele olha o sofrimento daquele povo, lembra de toda a história do pecado, que o homem não foi feito para morrer, e vê o que a morte está fazendo com aquele povo, o povo triste, sofrendo e tal. E ele chora agora com pena daquele povo. Esse é o segundo motivo. Um terceiro motivo que eu consigo enxergar aí, que pode haver, é que Cristo está chorando, tão emocionado, porque ele acabou de ouvir no ouvido dele espiritual a voz do Pai dizendo: meu filho, você vai ressuscitar Lázaro. É por isso que lá no final ele ora: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Ele pediu, intercedeu por Lázaro, e o Pai disse: pode mandar que ele saia. Pode mandar ele sair, que ele vai sair vivo lá da tumba, né? Então, nós temos
essas possibilidades. Ou pode ter uma quarta, que eu não consegui enxergar ainda, e que você que está me ouvindo pode enxergar. Né? Então, esse seria o motivo pela qual Cristo chorou? Ah, não me importa. Qual deles, né? Se foi todos eles juntos, né? Ah, isso aí não é muito importante. O importante aí é que eu vejo aí uma sensibilidade, né, da compaixão, do amor de Cristo pelas pessoas, né? O amor de Cristo ali por aquela situação toda, e ele chora, ele sente na própria pele a dor. Porque ele poderia dizer assim, não, isso não é comigo mais não. Isso está resolvido já, ele já está em estado de putrefação, já está tudo resolvido. Lázaro já está descansando, Lázaro é um homem de fé, está garantido já a salvação dele, deixa ele quieto lá, não vamos mexer nisso não, né? Ele poderia ter dito isso? Poderia. Não, mas há uma sensibilidade, há um desejo de se sacrificar pelas pessoas para fazer o bem às pessoas, né? O texto ainda diz no outro verso, né, depois de ele chorar, ele ainda se comove muito outra vez. É como se ele chorasse outra vez. Ele se comove, né, ele já chega comovido, né, e ele se comove profundamente mais uma vez quando ele chega de frente daquele túmulo ali, né? E aí, olha que beleza. Então, esses são alguns dos sacrifícios que a gente poderia citar da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de todos os desafios que ele enfrentou quando aqui esteve, para atender às reais e mais profundas necessidades espirituais do ser humano. Se anulando, existem outras possibilidades também, né? A gente vai ler aí em outras partes da Bíblia dizendo assim, ó, e Jesus Cristo sentiu fome para comer. Olha, quando eu olho para isso, eu digo, como é quase algo, é muito estranho para o povo do presente século, agora, nós que vivemos nessa abundância das grandes cidades, né? Um supermercado em cada esquina, as pessoas não sentem fome mais hoje, não. Porque antes de sentir fome, já tem um horário pré-programado delas comerem. Elas já têm um horário certo de comer de manhã, não sente fome. Meio-dia, aquele horário, não sente fome. À noite, não sente fome, né? Jesus só comia quando sentia fome, muita fome. É como se comesse uma vez por dia. Às vezes nem comia no dia, comia só no outro, e sentiu fome e resolveu comer. Só comia quando sentia fome. A questão do cansaço físico, de dormir. Os discípulos iam descansar e ele, à noite, buscava os lugares desertos para ir orar ainda. Depois de um dia muito cansativo, Jesus ia orar pelas pessoas. Já viu? Que coisa maravilhosa. O nome disso é sacrifício. Ou o nome disso é amor.